Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos falar sobre o mês de junho. Eu sou a Tata Gentil, eu sou astróloga e a gente tem um mês aí, desde o início do ano, o mais ameno. Podemos respirar. Realmente a gente deu uma boa renascida, demos vários chacoalhões. Não quer dizer que será essa calmaria para sempre, mas tende a ser, assim, no geral, um mês mais harmônico do ano de 2022. Aproveitemos, porque os altos e baixos aí, os tombos, têm sido grande, né? Então, junho, ele é um mês onde a gente vai querer respirar mais leveza, mais amor, mais cultura, vai estar com vontade de desbravar novos caminhos. Então, as viagens, a arte, a espiritualidade, todos esses temas mais que nos alquimizam, que nos deixam mais leves, transformados num sentido positivo, tipo borboleteando, é mais ou menos isso. Então todo mundo meio que vai virar borboletinha. Uns com as duas asas, outros com uma asa e meia, outros com meia asa, mas não importa, todo mundo vai querer dar uma voada. E isso tende a gente ficar menos pesado, menos denso, né? Aquele momento que a gente fala assim, nossa, tirou um certo peso aí das nossas costas, todos esses últimos eclipses e reviravoltas, e acontece também que junho Mercúrio sai da retrogradação logo no comecinho. Então é um mês meio mágico, né? Onde a gente vai se aventurar, como eu já falei antes, repito, desbravar novos caminhos, tá? Tudo isso começa a ficar mais positivo, digamos, mais leve ali para depois da lua cheia que a gente vai ter em Sagitário, que é no dia 14. Porém, como a gente já tem esse Mercúrio desde o dia 3 saindo da retrogradação, o início do mês também ele não é tão denso, ele já começa a ficar um pouco mais leve, mas melhora depois dessa lua cheia, tá bom? Vênus também vai entrar nos domínios de Mercúrio, ele vai entrar em Gêmeos, esse planeta Vênus vai entrar em Gêmeos. Isso também faz com que a gente queira se relacionar, queira se conectar com o outro, queira se comunicar de uma forma mais amorosa. Então a gente para de ficar tão na reatividade, na briga, na discussão. Não quer dizer que não possa acontecer alguma discussão, alguma coisa, mas a gente tende a querer ficar em paz com o outro. Então, isso também melhora nossos ânimos, certo? Então, essas são as coisas boas. Ah, mas Tata, junho, Saturno não vai retrogradar em junho, isso não vai ficar pesado? Olha, não tanto. Não tanto. Depois vocês vão lá e vejam o vídeo que eu falo só dessa retrogradação de Saturno. Não tanto neste mês de junho, tá? Depois ele vai ficando mais pesadinho. Mas como ele vai começar a retrogradar ali no dia 8, ele estaciona no dia 2 e retrograda de fato ali no dia 8. Próximo, né? Logo depois do começo da lua crescente. Mas ele não estraga tanto o nosso mês, não, tá bom? Porém, depois fica mais complicadinho. Mas vão lá e assistam o vídeo que eu falo só sobre esse trânsito longo, né, da retrogradação que é desse planeta. Bom, os desafios e as transformações, como eu falei, elas são mais leves e a gente tende a ter mais conexões afetivas. Então, junho tende a ser um mês bem romântico, bem namoradinho mesmo aqui, né, onde a gente tá muito mais em love com as pessoas. Vamos lá falar passo a passo. A gente começa o mês de junho com uma lua nova em Câncer, né, que a lua nova de Gêmeos foi dia 30 de maio, e essa lua nova ela se conecta com Lilith. Ambos fazem uma quadratura Marte e Júpiter. Este início de mês traz um pouquinho de desafio, esse início aí, até a lua crescente ali no dia 7. Mas se a gente conseguir ter paciência e não se deixar levar pelo externo, pelas cobranças externas e não se desesperar com a onda e nadar na onda, saber fluir e se desvencilhar também de algumas perturbações, esse início de mês não é tão instável assim, tá? E como eu falei, no dia 3, Mercúrio sai da retrogradação em Touro, ele fica direto em Touro, e a gente fica mais ativo, né? Querendo aproveitar melhor, assim, a vida, colocar em prática as nossas ideias, e tudo
tudo que a gente possa ter refletido e descartado, ou então reafirmado para nós mesmos. A partir desse dia 3 de junho a gente vai querer colocar a mão na massa para fazer a diferença. Quem ativa mais essa potência de trabalhar, de resolver, é a lua crescente em Virgem no dia 7, que vai se conectar aí com Urano, que está em Touro, e também com Mercúrio, que é o regente dessa lua crescente. Então a gente tende a ter um up, né? Um movimento de, mesmo que seja de algumas rupturas que possam acontecer, tudo isso é uma libertação para o bem. Se a gente conseguir relativizar nosso excesso de força, nosso excesso de atividade, fica tudo mais fácil. Se a gente colocar força demais, a gente vai se tornar um tanto quanto irritados e agressivos, tá? Nessa lua crescente em Virgem, mesmo Virgem sendo todo pureza e tal, mas quando esse Virgem se conecta com o Urano em Touro, a gente pode virar meio que um trator assim de obra e passar por cima do outro. Então tomar muito cuidado com isso, né, com os nossos impulsos mais primitivos, porque quando a mente não funciona, Mercúrio está em Touro. Então muitas vezes nossos instintos vão primeiro e a nossa vontade de demarcar o nosso território, né? Aquela coisa assim, eu coloco meu limite aqui, então você tá... E aí a gente pode ficar mais agressivo, mais reativo, né? Então a gente precisa aproveitar essa lua crescente com sabedoria, porque a gente avança com liberdade, criatividade e diálogo, né? Força do diálogo, da gente entrar num processo de cooperação com os outros e não na briga, tá? A retrogradação de Saturno, como eu falei, é um trânsito lento e tal. Então aí a partir do dia 8 a gente pode sim pegar mais leve com ambições pessoais, com prazo, com loucura, com correr atrás, correr em volta do rabo. É como se esse Saturno retrogradando logo nesse comecinho vai fazer a gente questionar que a gente quer viver a vida e que a gente tá correndo atrás de alguma coisa, a gente tá enxugando gelo, né? E tá limpando o sabonete. Então quanto mais você vai limpando, mais ele vai acabando e é aquele negócio que não tem fim. Então a gente vai encontrar nesse momento, logo nesse iniciozinho de Saturno retrógrado, que a gente está nessa lua crescente que vai para a lua cheia em Sagitário, um ponto de sair da correria, né? De se conectar mais com a gente, de repensar planos e metas, objetivos, ir para um caminho para atividades que nos proporcionem mais diálogo, mais avanço, progresso, porque a gente, em suma maioria, a gente pode repensar mesmo, será que o que eu estou fazendo tá me levando para o meu propósito de vida? Será que é isso que eu quero continuar fazendo? Então esse primeiro momento desse Saturno retrógrado é de pura reflexão, de projeto, de como que a gente está fazendo a diferença aí no mundo, porque ele vai retrogradar em Aquário, né? E aí essa lua cheia em Sagitário traz pra gente uma necessidade da gente se desvencilhar de preocupações e bobagens, coisas que a gente está carregando que não tem muito a ver. Então ele dá uma... Nesse primeiro momento ele fala assim, ó, pode soltar um pouquinho essa ansiedade, essa bagagem toda, essa correria, porque não é isso, para, né? Então a gente coloca o nosso carrinho ali no acostamento para a gente parar e olhar o mapa e falar para onde que a gente vai. Ah, vamos mudar a rota, né? Agora a gente vai para lá. Então é meio que uma metáfora para vocês entenderem o que a gente pode sentir dentro da gente. Como essa lua cheia vai ser dia 14 e no dia 16 a gente tem um baita de um feriado, muito provavelmente que até quem não estava planejando viajar com esse feriado e essa lua cheia que ativa esse Sagitário, essa vontade de a gente se aventurar, todo mundo começa a buscar um lugar para viajar. Vai dar uma grande evasão, mudança, gente indo, gente vindo, né? Então a gente consegue ter um aprofundamento mental, criando novos mundos mentais, novas ideias, a gente fala assim, nossa, né? Como que eu nunca tinha pensado nisso antes? Então essa lua cheia também, ela traz pra gente novos caminhos. Por isso que eu falei, é que a partir dessa lua cheia de Sagitário, a gente realmente consegue vislumbrar um horizonte, falar, estou respirando, porque Saturno está retrógrado, então a gente vai ter uma sensação de que a gente está com mais tempo, né? Sai um pouco dessa correria que estava até então, porque alguém viu chegar em junho? E para mim, janeiro foi ontem. Não sei se vocês tomaram a mesma onda que eu, mas eu tomei um caldo e acordei em junho. Então, eu tô falando sempre isso, né? Mas parece que é mentira. Não é, gente. É muito louco como a gente está sendo assim, empurrado numa onda.
muito peixes que a gente está vivendo tem sido uma onda, né? Agora que a gente está esse Júpiter em Áries e com toda essa concepção agora de fogo e esse Saturno dando um tempinho, a gente vai conseguir meio que colocar a nossa energia de criação para materializar a vida que a gente quer, porque aí o Mercúrio ficando direto em Touro, a gente consegue colocar as coisas nos devidos lugares da nossa vida. Então essa lua vibra plenitude, harmonia, faz a gente ter certeza de que o tempo tá passando e a gente tá perdendo com besteira, sabe? Se incomodando com coisa que não tem nada a ver, que não é realmente essencial, né? Então a gente vai ter mais precisão, mais coragem, como que eu estava dizendo, Júpiter e Marte estarão juntos em Áries, então novos caminhos se abrindo para todos nós, tá bom? No dia 19, Netuno começa o seu processo de retrogradação, então ele estaciona. A gente pode ficar mais cego para o mundo externo, só que mais visionário, enxergando mais as coisas que estavam ocultas internamente. Então é um momento muito interessante que a gente fica mais intuitivo, exercitando o nosso terceiro olho, e não o olho material, mas o olho espiritual, para que a gente não fique só preso na realidade e nos deixando enganar aí por essa realidade ilusória, muitas vezes, mas acordando para um processo que a gente não estava vendo antes. Então é bem interessante a gente perceber que esse momento de Netuno entrando em retrogradação, Saturno já retrógrado, faz a gente parar e olhar para dentro, né? Nosso mental, nosso emocional, nosso espiritual, porque se a gente não conseguir fazer esse movimento, a gente vai se deixar levar por golpes, fake news, coisa que os outros estão falando, a gente vai ir pela cabeça dos outros. Então, porque esse Saturno retrógrado, vocês vejam lá, de novo, eu repito, o vídeo onde eu falo só disso, como ele está em Aquário, quem não está conseguindo ter esse processo de despertar, se deixa ir embora facilmente. Dia 21, temos Sol entrando em Câncer e a Lua vai minguar neste mesmo dia no signo de Peixes. Isso nos dá muito mais percepção para quê? Para perceber esse processo intuitivo de Netuno, né? Onde a gente consegue separar o joio do trigo, né? Ter mais consciência das diferentes facetas das pessoas e das situações. Ou seja, a gente começa a enxergar fulano de tal, Beltrano, Ciclano, né? A gente consegue ver a gente mesmo. Então, assim, a gente só vai se iludir quem realmente quer ser iludido, porque as verdades estarão aí, né? Claro que também é um momento da gente refletir, não é para sair tomando decisões ou julgamento aí no impulso, né? Eu sei que é assim, então calma, porque a gente também pode cometer alguns erros. Até que a gente consiga refinar esse processo intuitivo, demanda um certo tempo, mas essa lua minguante, ela nos dá mais essa convicção. No dia 22, como eu falei, Vênus ingressa em Gêmeos e a gente relativiza, alquimiza as relações, cria mais conexões com as pessoas, o amor está no ar, o cupido está solto e muita gente que está solteiro nesse momento de Vênus em Gêmeos, começa a ter a dança das cadeiras, um troca-troca, uma coisa que cada um encontra aí seu par e quem já tem fica com uma relação mais leve. Então traz aí um momento de renovação das relações. O único problema é que a gente tem que tomar muito cuidado, como esse Netuno está retrógrado, para a gente também não se iludir, achar que está apaixonado, encontrou o amor da vida e é só uma coisinha passageira. Então nada de também, de novo repito, nada de impulsividade, nada de viajar na maionese, vamos experienciar, pessoal, vamos viver o tempo, como o Saturno está retrógrado, o tempo com mais, sem desespero, sem ter que se firmar em nada. Saturno está retrógrado, não tem nada de firmação, enraizando, é aquele momento que a gente está olhando as coisas, vendo se é o terreno certo para a gente enterrar nossas raízes, firmar as coisas. Então tudo está em processo de mudança, mas é um ótimo momento, porque nesses processos de mudança a gente realmente ganha asas, né? A gente sai um pouquinho da coisa muito dura, daquela responsabilidade, daquela coisa de ter que fazer, de ter que entregar. Não estou dizendo que a gente não vai ter responsabilidade, trabalho, conta, essas coisas continuam, né, pessoal? Mas a gente fica com um pouco mais de foco e tranquilidade para fazer as coisas. Por quê? Porque essa Vênus
consegue se conectar com Mercúrio, que sai um pouco dessa loucura. Então a gente faz as coisas com mais calma, só que sem se prender muito tempo em muitas preocupações e bobagens. A gente termina o mês com uma lua nova em Câncer, dia 28, essa lua vai ser no grau 7, então é uma lua de muita sensibilidade, muito fortalece o amor e o romance que essa Vênus traz, muita intuição e imaginação. O perigo é a quadratura dessa lua com Júpiter, né? Essa lunação traz essa quadratura com Júpiter em Áries, perdão, a lua nova que é em Câncer. E se a gente não tiver, repito, Netuno retrógrado, se a gente tiver consciência do que a gente realmente quer, a gente deixa levar pelo medo, passividade extrema e submissão. Então, as ilusões podem nos afogar, pode levar você embora se você não tiver força e aquele compromisso com você mesmo, com as suas ideias, com o seu raciocínio lógico, né? Com o seu pensamento crítico, de questionar tudo, de conversar, de pensar. Então, como Vênus está em Gêmeos, é aquele momento de troca, onde você fala, eu escuto, e a gente tem esse processo de interação, maturação das ideias. Nada pode ser feito na correria. Se você me falar algo, eu vou chegar, vou pensar, vou refletir, depois eu vou te falar, olha, eu acho que você tem razão, não tem. Claro que num papo as coisas são mais rápidas, mas nada de firmar compromisso de sociedade, casamento e namoro em coisas que estão só começando. Essa lua nova do dia 28 começa a trazer essa profundidade, essa força da gente ter coragem, ser forte, resiliência, para não nos deixar manipular e também não cair em ciladas. Por isso que essa Vênus em Gêmeos está dizendo o quê? Escolha bem. Escolha com consciência. Você tem a possibilidade de continuar voando, de ser livre ou de firmar alguma coisa mais profunda. E daí para frente entraremos em julho, onde o amor continua e as coisas tendem a ter um outro foco. Junho é um mês da leveza, é um mês da gente relativizar, fazer alquimias de uma forma a nos surpreender pelo novo e pelo que a vida tem para trazer pra gente. É aquele momento assim, o universo me surpreenda, vai, né? Sem tanto peso, tá bom, pessoal? Um beijo, ótimo mês de junho para todo mundo, né? Que vocês tenham ótimas festas juninas, ótimos encontros, que tudo seja mesmo um festa e amor, né? Sem perder a responsabilidade, sem fazer coisas imaturas, tá? Uma coisa é ser leve, tranquilo, pacífico, amoroso, outra coisa é ser imaturo, né? Bem diferente do que eu tô falando, mas vocês entenderam, eu tenho certeza que vocês vão curtir com bastante tranquilidade este mês. Até o próximo vídeo.